Intuição ou medo? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente me escreve falando, Mel, às vezes eu tô com a sensação que eu não sei se é realmente intuição, se vem aquilo do meu coração, ou se eu tô com medo de realmente seguir aquele caminho, de mudar, de fazer as coisas acontecerem. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos pro nosso vídeo. Essa é uma pergunta, gente, super interessante, porque é algo que eu também já me perguntei em diversos momentos. A gente não vai saber classificar em todas as vezes, mas tem algumas coisas que me fazem distinguir se aquilo realmente vem da minha intuição ou se vem do medo. Quando eu fui gravar esse vídeo agora, eu tava me lembrando de uma amiga minha, que é bem engraçada, assim, é interessante, porque às vezes ela decide fazer um projeto e ela fala assim, ai meu, eu vou começar tal projeto. Aí ela começa o projeto. Depois que ela começa o projeto, ela começa a encontrar algumas dificuldades, o que é normal. Todas nós, quando começamos qualquer tipo de projeto, vamos encontrar algumas dificuldades. E aí quando ela encontra essas dificuldades, ela começa a falar assim, ai Mel, eu não sei, minha intuição tá dizendo que eu não devia continuar nesse projeto. E eu falo, mas amiga, por que você acha que sua intuição tá te falando isso? O que você tá sentindo? E ela fala assim, ah, não sei, eu tô com essa intuição porque eu não tenho condições agora de investir muito em equipamento pro projeto e também eu tô pensando em viajar mais pra frente, então eu tô com essa intuição de que não vai dar certo. E isso não é a intuição dela que tá falando, isso quem tá falando é o lado racional dela, é a cabeça dela que tá dizendo pra ela, olha, você não tem condições de comprar isso, você não pode fazer esse projeto, você depois vai ter que viajar, então ela tá racionalizando sobre aquele projeto, ela tá racionalizando sobre as coisas que estão em falta, que ela não tem, quiçá o medo dela, né, realmente de fracassar, de não dar certo, porque ela não tem as condições perfeitas como ela gostaria. Então, tudo isso são racionalizações. A intuição, gente, é uma coisa que vem muito mais de dentro. Eu costumo falar que a intuição é uma coisa assim mais sutil, é uma coisa mais leve. E principalmente o que me ajuda a distinguir muito a intuição é que quando a intuição vem pra gente, a gente muitas vezes não tem explicação racional pra falar. Você fala assim, ai, tô com a intuição que eu não devia ir por esse caminho. Mas por que você não devia ir por esse caminho? Eu não sei. Não sei dizer o porquê, mas tô sentindo. É uma coisa mais de sentir no seu corpo, no seu coração, de que você não devia fazer aquilo. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo, gente. Foi uma situação até difícil na minha vida, mas eu conheci uma pessoa que se tornou minha amiga e no dia que eu conheci essa pessoa, na mesma hora que eu a conheci, eu não senti. Minha intuição dizia assim, não vai ser bom você se relacionar com essa pessoa. E eu não tinha nenhuma mesmo, eu digo nenhuma, zero explicação racional para aquilo que estava vindo no meu coração. Tipo, não vai ser bom você se relacionar com essa pessoa. Eu ficava com essa intuição, mas eu tentei racionalizar, porque a pessoa era parecida comigo, tinha gostos parecidos. No momento eu estava estudando sobre um determinado assunto, essa pessoa também estava estudando, então parecia assim um monte de coisa que realmente se parecia comigo. Mas não sei porque toda vez que eu encontrava, eu tinha a sensação de que não ia ser uma boa amizade pra mim. E eu teimei com a minha intuição, eu fui contra a minha intuição, eu racionalizei o tempo todo, pensando, não tem nenhuma justificativa, Mel, tá doida? Não tem nenhuma justificativa que você possa justificar pra não gostar dessa pessoa, pra não dar certo a amizade, nada disso. A intuição deu um tapa na minha cara, porque no final das contas não era uma pessoa de uma boa índole, foi uma pessoa que realmente eu tive que excluir da minha vida, o que é muito difícil de acontecer, porque eu sou muito assim, intolerante e eu sou muito fácil de fazer amizade, eu não sou muito cri-cri com as coisas, mas essa foi uma pessoa que realmente eu excluí e minha intuição desde o começo me falava isso e eu não ouvi, gente. E é impressionante. Então, às vezes a intuição vem pra você e eu acho que a intuição vem como algo que te conforta. Não sei se vocês têm essa experiência assim. Mesmo que seja pra algo que eu tenho que deixar de fazer, ou algo que eu tenho que fazer, né? Não saia mais com essa pessoa, ou não vá por esse caminho, ou não siga tal coisa. Dá um certo conforto quando a gente ouve aquela intuição. É diferente, por exemplo, no caso de um projeto, né, dessa minha amiga. Ela, no fundo, quer o projeto. Ela quer fazer acontecer, ela quer fazer aquilo, mas ela usou o boicote da intuição e depois ela não fica bem com aquela resposta. Porque no fundo, ela queria fazer aquilo, sabe? Então, a gente tem que aprender a ouvir essa vozinha que fala com a gente em diversos momentos. Ela fala sempre, a gente que não está acostumado a silenciar a nossa mente. Então, uma prática que eu faço muito é meditar. E isso me ajuda a silenciar a minha mente.
ou meditar, ou ir dar uma caminhada sozinha. Eu gosto muito de fazer coisas sozinhas, então dar uma caminhada no parque sozinha, num parque verde, né? De repente eu tô com uma questão, tomo essa decisão, não tomo essa decisão, eu silencio a minha mente. Então eu não fico falando, não fico no WhatsApp, não fico perguntando a 1000 pessoas, eu silencio a minha mente ou através da meditação, ou eu vou dar uma volta sozinha no parque, e aí eu começo a ouvir a voz realmente que vem do meu coração. Eu acho que quanto mais a gente se conecta com o divino, com Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Quanto mais a gente se conecta com a força maior, com a força que você acredita, mais a gente consegue identificar quando é realmente uma intuição e não é um medo no nosso coração, sabe? E eu queria muito gravar esse vídeo porque eu acho que tem muita gente que quer começar coisas e tá com medo e coloca desculpa na intuição. Porque, gente, dificuldade todo mundo vai ter. A gente vai encontrar dificuldade na vida e nas coisas que a gente vai fazer. A gente começa um projeto, nem tudo vai dar certo logo de cara. Vão acontecer diversas coisas. A gente não pode colocar, não, minha intuição tá dizendo que não vai dar certo isso. Isso não é a sua intuição, né? Isso é o seu racional colocando pra fora aquilo pra tentar convencer até mesmo você de que você não deve fazer por conta do seu medo. Outra coisa que eu sinto com relação a essa identificação entre o que é intuição e o que é medo é que o medo, ele tende a paralisar você, ele tende a deixar você angustiado, ele tende a deixar você numa situação que você não se sente bem. Então quando você começa alguma coisa e vem aquelas conversinhas na sua cabeça falando: ah, mas não vai dar certo, ah, isso não vai funcionar, ah, esse relacionamento não é pra mim. Quando começa a vir essa racionalização que te paralisa, que te deixa angustiado e você fica o tempo todo pensando: ai meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Essa angústia que você tem assim no coração mesmo, no corpo, é medo. Não é intuição. A intuição, ela não vem assim com essa angústia, com esse nervoso, sabe? Ela vem de uma forma muito mais leve, de uma forma que, sabe, subliminar, digamos assim, que é o seu subconsciente falando: não sei, não vai por aí. Então, se você tá começando uma coisa, se você tá começando um projeto, se você tá começando um relacionamento, não deixe os seus medos virem à tona. Quando você perceber que você tá racionalizando demais: ah, esse rapaz bebe demais, essa amiga, ela dá vexame quando ela sai comigo, ela fala, sei lá, palavrão, não sei. Tente identificar o que é racionalização mesmo, o que você tá julgando do comportamento da pessoa, porque nós somos seres que, né, o tempo todo estamos julgando as pessoas. É um trabalho que a gente tem que fazer, né, de trabalhar pra gente não criar esses preconceitos antes mesmo de vivenciar, de conhecer. E o tempo todo a gente tá fazendo isso. Então, preste muita atenção se você não tá pré-julgando uma situação, ao invés de realmente intuir. Que intuir é uma coisa que vem do coração. É uma coisa que você, às vezes, na maioria das vezes, não sabe nem explicar o porquê. Isso eu acho que vai poder te ajudar um pouco mais. Então, não é muito difícil. É uma questão de percepção. Cada vez mais você vai desenvolvendo essa percepção do que é realmente intuição. E quando vier aquela vozinha, assim, que vem muito rápido, é impressionante. A intuição, ela vem e às vezes a gente ou descarta ou a gente racionaliza por um tempo. Então, quando essa voz vier, preste atenção. Comece a prestar mais atenção. Porque quando ela vier e você presta atenção e você identifica a sua intuição, mais chance você vai ter de, nas próximas vezes, identificar muito mais rápido. Então eu espero que tenha ajudado você a clarear um pouco essa questão entre o que é intuição e o que é medo, para que você não deixe seu medo te boicotar, te atrapalhar, tá? E para que você aprenda cada vez mais a ouvir essa vozinha tão importante que nos ajuda, que nos guia, que é a nossa intuição, né? Que é a nossa conexão com Deus, com essa força maior que tá o tempo todo nos orientando para o melhor caminho. Então é isso, eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que tem vídeo toda semana, e também de ativar as notificações do canal que ficam aqui nesse sininho do lado da minha carinha, para você saber quando eu vou soltar o vídeo. Quando você ativa a notificação, assim que meu vídeo sai, você é o primeiro a saber, é o primeiro a saber, tá bom? E eu tô gravando vídeos segundas, quartas e sextas, quando saem 3 vídeos. Quando eu consigo, eu gravo 4, que saem segundas, quartas, quintas e sextas. Então, toda semana tem vídeo novo, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima.